Abre a sua Bíblia em Apocalipse 2, verso 8. Hoje o tema da mensagem é fidelidade extrema. Diga isso, fidelidade extrema. É a carta à igreja à Filadélfia. Nós estamos estudando as 7 cartas à igreja da Filadélfia. Falamos a igreja de Cristo, né? Nós falamos de Éfeso na quinta passada. Hoje vamos falar de Esmirna. Se você perdeu a passada, está gravado e está publicado no meu canal do YouTube, Davi Herculano 77, ou é Pastor Davi Herculano. Você pode assistir, ou também no Spotify. A gente está colocando agora as mensagens no Spotify. Muita gente que viaja, às vezes fica pedindo, então a gente agora está abastecendo essas duas plataformas para que você continue congregando na igreja mesmo distante ou queira rever alguma mensagem. Muita gente pergunta: pastor, gravou a mensagem do domingo, eu quero mandar para alguém. Então hoje você já tem esses 2 veículos que você pode estar enviando. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Pai, nós estamos mais um dia aqui ouvindo da Tua palavra e das Tuas cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia Menor, e nós entendemos que elas são atuais e também se encaixam em momentos da nossa vida, em momentos da igreja, e nós pedimos ouvidos espirituais abertos para o que o Senhor vai ministrar, porque eu creio que eu sou um porta-voz do Teu Espírito Santo. Mexe conosco, traz transformação, porque nós queremos mais de Ti, no nome de Jesus. Amém? Essa carta é uma carta muito desafiadora. Eu vinha pedindo sabedoria a Deus como ministrar, porque é uma carta que fala de muita perseguição e muito sofrimento. Se você estava aqui na vez passada, eu te dei um esboço que você vai encontrar em toda carta. Toda carta vai ter uma introdução, que é a parte onde Deus se apresenta. Depois um elogio, em seguida uma instrução, /repreensão da parte de Deus, /correção, e depois uma promessa, uma restituição que Deus entrega àqueles que são obedientes. Essa carta é a única que quebra um padrão. Ela não tem repreensão, ela não tem correção. É uma igreja que só recebe elogios. É uma igreja em que há padrões humanos, provavelmente você não escolheria para congregar. Você não ia congregar numa igreja que ela era perseguida, que você correria risco de morte. Você ia para essa igreja? Com certeza você não iria. Você iria para uma igreja onde, se você pertencesse a ela, você perdia o reconhecimento na sociedade, você ia ser descredenciado na sociedade. Você iria para uma igreja dessa? Com certeza você não iria para uma igreja dessa. Você iria para uma igreja
que se você se convertesse ao cristianismo e você tivesse posses, você ia ser saqueado das posses, e que era rico, você ia se tornar pobre, você ia para uma igreja dessa, com certeza não seria uma igreja que você escolheria para congregar. Era justamente isso a igreja de Esmirna. Mas ela era o contraponto da cidade. Esmirna era uma cidade muito rica. Ela disputava com Éfeso em suntuosidade. Ela era promissora no comércio. Ela era muito avançada no seu tempo. Esmirna gerava-se muita riqueza, mas a igreja, em contraponto da cidade, era muito pobre e muito perseguida. Uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna é essa cidade em que tem uma estrutura arquitetônica magnífica. Tem templo dedicado a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, ao deus Esculápio, que é o deus da cura, da medicina, né? O Esculápio vem desse deus, que é aquele símbolo da farmácia, vem daqui, né? Desse lugar, dessa cidade. Era uma cidade, hoje, é uma cidade ainda muito próspera, ela existe. Eu estive lá com o nome de Esmi, tem 5 milhões de habitantes. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que estava morto e se tornou a viver, não é isso? O primeiro e o único. Por que ele se apresenta assim? Porque eu amo essa característica da palavra de Deus. Jesus se apresenta para nós de uma forma que a gente entende. Essa igreja, essa cidade entendia muito bem. Por ela ser muito suntuosa, ela foi conquistada. Ela já era uma cidade muito grande. E o Império Ilíade chegou e conquistou essa cidade, destruiu, matou essa cidade, acabou. Depois essa cidade foi reconstruída. Ela foi destruída 1000 anos antes de Cristo e depois reconstruída 200 anos depois de Cristo. Então ele entendia, essa cidade entendia quando se dizia assim: esteve morta, depois viveu, porque a cidade esteve morta, depois viveu. E Jesus é esse, aquele que esteve morto durante 3 dias, mas no 3º dia ressuscitou. Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a morte, amém? É isso que ele está dizendo. Então nós que cremos em Jesus, nós não precisamos mais temer a morte. Olha para quem está do teu lado e diga: não tema mais a morte. Mas também não queira ela agora. Eu não tenho medo da morte. Pastora Carol tem raiva de mim, porque eu digo, eu tenho o meu velório montado, irmão. Se o John Dias estiver vivo, vai tocar no meu velório. E vai começar aqui: sobe aqui, vem ver. Porque eu estou subindo para ver, irmão. É meu dia de ver. É o dia da glória. Eu quero ver o povo pulando, rindo. O povo da igreja dando testemunho. Lembra aquele pastor fazia a gente chorar e de repente vinha com uma piada doida. Da onde era que ele tirava? Eu passei não sei quantos anos ali com ele chorou comigo, eu não divorciei porque ele esteve lá na minha casa, eu quero ouvir esse tipo de coisa, eu quero negócio de chorar, partiu. Se estiver chorando, eu disse: besta que eu estou aqui diante do meu Deus, adorando a Ele, declarando santo, santo, santo. Sabe, nós não precisamos ter mais medo da morte, nós precisamos entender isso, que o nosso Deus venceu a morte e nos entregou a vida, amém? Só que para a gente vencer a morte, nós precisamos ser como essa igreja, ser fiel extremamente. A tua fidelidade, ela é medida até que ponto? Nós estamos num mundo onde a fidelidade é banalizada. As pessoas estão brincando de casar. As pessoas estão brincando de fazer sociedade. As pessoas estão brincando de ter amizade.
As pessoas hoje já não dão valor ao que emite como palavra. As pessoas já não dão valor mais à aliança. Mas Deus está dizendo aqui que toda fidelidade tem recompensa. Então pare agora de calcular a dimensão da sua fidelidade, porque quando o Senhor nos entrega uma carta como essa, não tem limites para a gente ser fiel agora. Casou, não pediu direção de Deus antes, aguenta até o fim. Não quer ter problema? Consulta Deus antes. Pede para Deus escolher por você. Nós precisamos ser pessoas de honra, honrar a aliança. Quem honra a aliança é abençoado por Deus. Diga isso, quem honra a aliança é abençoado por Deus. Nós honramos família, nós honramos aliança, nós honramos pais. Tudo que Deus honra, nós vamos ser fiéis até o fim, amém? Essa é uma igreja que nos confronta. Pessoas dessa igreja eram pessoas como nós. Existe um monte nessa cidade chamada Monte Pargos. Esse monte era usado, sabe para quê? Para lançar crentes que não negavam a Jesus. Existem escritos que dizem que de uma vez só 1.200 cristãos foram lançados do monte porque eles não negaram Jesus. E outra leva mais 800. A nossa fé em Jesus vai até que ponto? Porque na primeira crise financeira, tem gente abandonando a fé. Na primeira traição do cônjuge, a gente já não passa mais a crer em Jesus. Na primeira enfermidade que bate a nossa porta, a gente não quer mais nada com Deus. Sabe, quando eu li essa carta, eu disse, Senhor, o que eu vou pregar? Porque essa carta é dura para mim. Essa carta me coloca dentro de uma condição que eu me torno indesculpável em exercer o meu ministério. Me torno indesculpável em não ser fiel à minha esposa. Me torno indesculpável em não ser fiel ao chamado do Senhor para a minha vida. E não ser fiel com a minha fé. Me torno indesculpável porque pessoas igual a mim. Quantos de nós abrimos mão do nosso caráter cristão e da nossa, dignidade que adquirimos em Cristo para nos tornarmos prósperos, abrindo mão dos caminhos certos, dando suborno, não pagando impostos, usando meios escusos para acessar dinheiro, para obter riqueza, enquanto irmãos que tinham prosperidade, entregavam a vida para Jesus, e as suas empresas, os seus negócios eram fechados, saqueados. Pessoas que eram ricas, que era roubado tudo delas, e elas se tornavam pobres, mas elas não abriam mão de dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Um dos pais da igreja primitiva, chamado Policarpo de Esmirna, a gente esteve na madrugada orando lá na igreja de Policarpo. Policarpo, ele liderou depois dos apóstolos aquela igreja naquele lugar. Foi exigido que Policarpo adorasse o imperador. E Policarpo, ele era amado pela cidade, todo mundo amava Policarpo. Ele era um cristão verdadeiro e desfilava amor sobre as pessoas. Só que foram denunciar ao imperador que Policarpo não queria prestar culto a ele. Então foi dado um veredito de morte sobre Policarpo. E alguns escritos
antigos dizem que aqueles que estavam prendendo Policarpo, soldados romanos, amavam tanto ele que diziam: Policarpo, nega Jesus, nós não queremos te matar, nós te amamos. Policarpo, não faz isso. É só dizer isso, Policarpo, é só se dobrar, Policarpo. E Policarpo dizia: como falar mal e negar alguém que, quando eu o conheci, só me fez bem? Policarpo foi pegue, e Policarpo foi queimado. Alguns dizem que o fogo não conseguia consumir Policarpo, e veio alguém e enfiou uma faca nas costas de Policarpo, e foi assim que ele faleceu. Sabe, Esmirna traz esse esticar da nossa alma. Esmirna nos ensina a não negociar nossa fé por nada. Esmirna está dizendo que nem a morte pode parar aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida. Esmirna coloca a gente em uma situação onde nós somos desafiados a crescer na fidelidade no Senhor. A vós, diz Paulo, foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Eu sei que nós estamos acostumados a mensagens empoderadas, a mensagens que nos motivam, que nos encorajam, que nos enviam para prosperar. Mas lembre-se, o Evangelho nos ensina também como sofrer. Será que você está sofrendo bem? Será que você está passando pelo seu tempo de escassez, seu tempo de dificuldade, seu tempo de dor, e você está adorando a Deus, e sua fé está no lugar? Porque é nesse momento que nós somos testados. É nesse momento que nós somos confrontados se os nossos fundamentos continuam firmes. Se você quer ser fiel até o último dia, construa uma fé fundamentada. Não construa uma fé em coisas. Não construa uma fé em milagres. Não construa uma fé em sinais. Construa uma fé em Cristo. Os milagres e os sinais serão consequências. A prosperidade serão consequências. E se não tivermos isso, vai nos restar o quê? A fé. E a fé é o que nos basta, porque nós somos salvos pela fé que vem de Deus e pela graça que vem pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Apesar de tantos sofrimentos, Deus continua dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Olha para o teu irmão e diz: Deus também está no controle dos seus sofrimentos. Deus está no controle da sua escassez. E sempre isso Deus vai permitir com propósito. Qual propósito? Ele diz claramente para essa igreja. O propósito da pobreza, da escassez, da perseguição foi para prová-los. Prová-los. E Deus só prova quem está capacitado para ser aprovado. Você está passando por alguma prova hoje? Eu declaro sobre a sua vida: você está capacitado para ser aprovado e mudar de nível no nome de Jesus. Davi foi aprovado quando ele passou pelas aflições, quando ele errou, caiu, se arrependeu, foi provado e foi aprovado. Deus não poupa, Deus fortalece. Diga: Deus não poupa, Deus fortalece. O que você está vivendo hoje
pode não ser agradável a você, mas entenda, Deus está te fortalecendo. Um dia você vai agradecer, um dia você vai entender, e um dia você vai estar tão forte que você vai dizer: eu posso segurar as recompensas de Deus agora, sem perdê-las. Porque tem momentos, se Deus nos abençoar, a gente lança fora. Quantos aqui? Eu conheço a história de muitos. E Deus disse: Deus me abençoou tanto, pastor, mas eu não estava preparado. A bênção foi embora. Não vou pedir para levantar a mão. Mas agora eu estou maduro. Agora Deus pode me abençoar. E a bênção não chega, né, irmão? Mas a partir de hoje vai chegar no nome de Jesus. Você vai contar os feitos do Senhor na sua vida. Só para quem crê, dá um glória a Deus. Uma coisa é certa que essa carta nos diz, é uma verdade, diz: o sofrimento é certo. O sofrimento é certo. Mentiram para nós. Entrega a vida para Jesus e os seus problemas vão acabar. Você ouviu isso, não ouviu? Foi. Tem até umas igrejas que botaram o lema assim: pare de sofrer. Já viram assim? A gente entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que a gente começa a sofrer é dentro da família. Eu me entreguei a vida para Jesus, ia lá para a casa da Carol, com meu sogro, e ele disse: lá vem o pastorzinho, agora nem pode beber, já não ama mais a gente, só quer saber da igreja. E começou. No dia que eu fui consagrado, eu olhei para o meu sogro e disse: o senhor foi o primeiro profeta na minha vida, foi o senhor o primeiro que começou a me chamar de pastor. Aquele que estão te perseguindo, irmão, quem sabe é uma profecia a respeito do seu futuro. Às vezes as pessoas já estão olhando para você, te perseguindo, te cercando, mas porque elas já enxergam em você aquilo que você não consegue enxergar. Você nem mudou tanto, mas elas já acham que você mudou tanto que já estão te excluindo do ambiente. É isso mesmo. Porque o sangue de Jesus nos exclui, nos separa. Foi assim, lá na época do sacrifício, do anjo da morte, onde precisava se passar o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte levou o primogênito de todo mundo, irmão. Só não levou daqueles que eram separados. Se você está em Cristo Jesus, a morte já não vai te alcançar mais. Você tem o sangue de Jesus sobre você, porque a vitória maior, Ele já nos entregou. Levante sua mão e diga: a vitória maior, Ele já nos entregou. Agora eu quero que você entenda algo. Não existe sofrimento que você vai passar, que Ele já não passou. Qual o sofrimento que você está passando hoje? Que perseguição você está passando hoje? Porque Jesus suportou a pobreza. Jesus suportou a tribulação. Ele foi homem de dores. Ele padeceu. Ele foi pressionado pelo inferno. Ele foi confrontado por Satanás no deserto durante 40 dias. Ele foi preso injustamente, açoitado, cuspido, pregado. Ele passou pelo vale da própria morte. Olhe para o seu irmão e diga: não temas pelo que você vai sofrer. Uma certeza eu tenho: vai passar. Vai passar. Ele determina aqui: olha, vocês vão ser presos, vão passar por perseguições durante 10 dias. O sofrimento em Deus, na proteção dele, vai passar. Levante sua mão e diga: e na minha vida está passando. Aleluia!
E quando passa, recebe a recompensa. Quando passou sobre Jesus, ele se tornou eterno, ele se tornou o primeiro e o último, ele se tornou o vitorioso, e depois que ele se tornou o vitorioso, ele se tornou o galardoador. Quando você passa, você se capacita. Quando você passa, você vai fazer outros vencerem. O que você passou na história do seu casamento, você vai passar a sua medalha de conquista para outros casamentos. Aquilo que você passou nas suas finanças e rompeu e resolveu, você vai passar para outros romperem também. Você vai se tornar um galardoador, aquele que entrega a recompensa da vitória. Amém? Ele dá duas promessas. Ele diz ao vencedor, e essa para mim é a maior promessa, que nós não teremos a segunda morte. E eu creio que alguns não entendem o que é isso. Ao homem é destinado duas mortes: a morte física e a morte espiritual. Você já se perguntou por que é que você tem medo da morte, ou por que um homem tem medo da morte? Pergunta aí para quem está ao teu lado, por que é que você tem medo de morrer? O homem tem medo de morrer porque ele não foi feito para morrer. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para a eternidade. A morte entrou por meio do pecado. Então a morte para o homem é antinatural. O natural para o homem é a eternidade. Você me compreendeu agora? Ficou claro para você? Ficou? Diga amém. Quem não entendeu, levanta a mão que eu explico de novo. Não tenha vergonha não, eu sei que é complicado. O homem não foi criado por Deus para morrer, porque ele foi criado à imagem do próprio Deus. E Deus é eterno, e Deus é espírito. O pecado é que nos leva à morte. E pelo pecado, o homem começou a morrer. E a primeira morte, Caim mata Abel. Irmão matando irmão. Ainda hoje isso acontece, não acontece? E sabe como a gente está matando o irmão hoje? A Bíblia fala que assassinato a partir do Novo Testamento não é só o ato de matar fisicamente, mas a gente mata com a língua. Aquele que diz raca contra o seu irmão é réu de juízo, é um assassino. Sabe o que é raca? Aquele que blasfema, aquele que fala mal do seu irmão, aquele que denigre o caráter do seu irmão, no Novo Testamento é considerado como um assassino. Você sabia disso? Então olhe para quem está ao teu lado e diga, para de falar mal de mim. Senão eu vou te processar como um criminoso. Mas o que Deus tem nos prometido é aquilo que homem nenhum pode conquistar. A morte física vai ser para todos, mas a morte espiritual para alguns. E a morte espiritual, o que é a morte espiritual? É a separação eterna de Deus. Tudo que for separado de Deus vai estar morto. Tem gente morta viva, porque está separada de Deus. É uma mentira que o mundo nos ensina. Todos somos filhos de Deus. Mentira. Todos somos criação de Deus. Filhos são adotados em Cristo Jesus. Os filhos precisam receber Jesus como Senhor e Salvador,
precisam ser como Jesus, e aí a Bíblia fala em Romanos 8, que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos, e sendo filhos, nós somos co-herdeiros em Cristo. Então todas as promessas sobre Jesus estão sobre nós, e as promessas sobre Jesus é que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Ele reinará sobre toda a eternidade. O livro de Apocalipse nos apresenta um reino de reis e sacerdotes. Quem está em Cristo Jesus, além de ser filho de Deus, se torna um rei e um sacerdote. Eu acho que dá para você celebrar o Senhor por causa disso. O que a carta de Esmirna está nos dizendo é que a fidelidade extrema nos faz receber recompensas de alto valor. A gente está acostumado a colocar preços nas coisas, mas no que Deus tem para a gente, não se coloca preço. Ele nos comprou com alto preço. Sabe por que você é uma pessoa de alto valor? Ninguém pode mais te comprar, porque o alto preço foi pago por você, foi o sangue do Filho do próprio Deus que foi derramado por você. E esse entendimento tem que nos desafiar a ser fiel até o fim. E nós precisamos ser fiel até o fim em tudo que Deus ama. O que Deus ama, você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel a todos os comportamentos que Deus ama. Você precisa ser fiel a tudo, toda característica. Deus ama a família, nós somos fiéis à família aqui, irmão. Deus honra, manda honrar pai e mãe, nós somos fiéis em honrar pai e mãe. Deus nos manda andar em santidade, nós vamos caminhar em fidelidade, em santidade. Nós vamos ser extremos na fidelidade, amém? Hoje eu quero te desafiar a isso, a ser extremo em fidelidade, amém? Você pode ficar de pé?